Virgínia implora para voltar com Zé Felipe e ela se dirigiu até a residência de Leonardo para suplicar que ele conversasse com o filho sobre uma possível reconciliação matrimonial. Porém, o que ela escutou foi algo que a fez lamentar profundamente ter ido até lá. Veja agora todos os detalhes. O dia havia iniciado como qualquer outro na propriedade rural de Leonardo. O céu apresentava-se límpido. O ar matinal estava fresco e a tranquilidade das primeiras horas só era interrompida pelo canto distante dos galos e pelo movimento suave das árvores. Ele tinha o hábito de despertar cedo, percorrer as plantações e cuidar dos equinos, com uma disciplina quase sagrada. Era nesse ritmo que Leonardo preservava seu equilíbrio no campo, distante da agitação urbana, longe dos holofotes dos palcos. Ali, a simplicidade ainda reinava absoluta. Naquele sábado, seguindo sua rotina habitual, Leonardo estava acomodado na varanda principal da casa, contemplando as mudanças de cor no céu, enquanto saboreava um café encorpado, preparado por Dona Cida, sua cozinheira de confiança. Trajava calça jeans, camiseta branca e chinelos. No colo, um pequeno caderno onde anotava versos soltos, inspirações para novas composições, reflexões e frases que captava de pessoas simples e fazia questão de preservar. Às 11 horas da manhã, a paz foi interrompida por um som que ele não escutava há considerável tempo. O motor de um automóvel importado subindo pela estrada de terra da entrada principal. À distância, ele identificou o SUV branco, o mesmo que transportava as crianças para os compromissos em Goiânia. Leonardo se ergueu lentamente, ainda sem compreender o que estava prestes a se desenrolar. A presença dela ali, sem aviso prévio, sem mensagem anterior, sem qualquer sinal nos últimos dias, não era coincidência. Virgínia desceu do veículo, com os olhos ocultos por óculos escuros e a urgência de quem não sabia como iniciar. Estava desacompanhada. Nem babá, nenhum segurança, nenhum assessor. Apenas ela, segurando firmemente a bolsa contra o corpo, como quem busca se proteger da própria humilhação. Bom dia, Leonardo. Bom dia. A voz dele soou seca, quase automática. Ele não esboçou sorriso, não ofereceu abraço, apenas indicou com um gesto discreto a cadeira vazia ao seu lado. Ela hesitou, depois se acomodou. Desculpe aparecer assim sem avisar. É que eu precisava muito conversar com o senhor. Leonardo permaneceu calado, não por frieza, mas porque aprendeu com o tempo que as pessoas revelam mais no que expressam sem palavras. Virgínia removeu os óculos. Os olhos estavam levemente avermelhados, como se tivesse chorado ou passado a noite sem dormir. Estou aqui porque me arrependi. Leonardo virou o rosto devagar, apenas para fitá-la nos olhos. Não pronunciou palavra alguma. Quando solicitei o término com o Zé, eu estava num momento de confusão. Achei que precisava de espaço, sabe? Que era muita pressão, muita rotina, muita responsabilidade. Ela mexia nos dedos, tentando disfarçar. A ansiedade. Pensei que ficar sozinha por um tempo me faria bem. Queria descobrir quem eu era sem o Zé, sem a família, sem esse peso todo de ser mãe, esposa, empresária. Leonardo cruzou os braços. E descobriu? Ela demorou a responder. Descobri que a liberdade não faz sentido quando você sente falta de quem te conhece verdadeiramente. A frase pairou no ar, mas Leonardo não se moveu nem alterou a expressão. Sei que parece egoísmo, e talvez tenha sido mesmo, mas eu juro que no fundo nunca parei de amar o Zé. Mesmo partindo, mesmo tentando seguir, tudo me conduzia de volta a ele. Leonardo suspirou longamente. Finalmente quebrou o silêncio. E agora você quer retornar? Quero. E por quê? A pergunta não veio com um tom de julgamento, mas a força dela desequilibrou Virgínia. Porque percebi o valor que ele tem, porque sinto sua falta. Porque as crianças perguntam pelo pai e porque eu cometi um erro. Leonardo apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando-se ligeiramente à frente. Você sente falta dele ou da estabilidade que ele proporcionava à sua vida? Ela engoliu as coisas. Não é o que eu gostaria de ouvir.
Ela se remexeu na cadeira. Eu tentei, Leonardo. Juro que tentei seguir em frente. Saí, conheci pessoas, me distraí, mas nada fazia sentido. E pensei, talvez o senhor possa conversar com ele. Leonardo ergueu as sobrancelhas. Falar o quê? Que me arrependi, que quero uma oportunidade que ainda pode dar certo. O silêncio retornou. Dessa vez, mais denso. Leonardo olhou para o horizonte por um momento, depois baixou os olhos para o piso de madeira da varanda. As tábuas rangiam sob seus pés. Refletiu por alguns instantes se deveria ou não expressar o que passava por sua mente. Mas antes que decidisse, um som diferente interrompeu a cena. A porta dos fundos da casa se abriu lentamente, um ruído discreto de passos e a voz que surgiu em seguida congelou o ambiente. Não precisa falar nada, pai. Eu já escutei tudo. Era Zé Felipe. E o que ele diria a seguir mudaria completamente o rumo daquela visita. Zé Felipe apareceu no corredor de pedra que conectava os fundos da casa à varanda, com o semblante carregado. Mas o tom da voz era surpreendentemente sereno. Era o tipo de serenidade que não vem da paz, mas do esgotamento. De quem ouviu o suficiente para não precisar de explicações. Virgínia virou o rosto na direção dele num movimento rápido, como quem teme uma sentença. Os olhos arregalados, a respiração alterada, a boca entreaberta. Leonardo, por instinto, se levantou da cadeira, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que aquele momento não lhe pertencia. Zé parou diante dos dois. Usava uma camiseta cinza, simples, bermuda e chinelos. Havia chegado pela porta dos fundos sem alarde, retornando de um passeio a cavalo com um dos tratadores. E o que ouviu, parado a poucos metros da varanda, foi suficiente para desmontar qualquer possibilidade de reconciliação. Você disse que tentou, né? Ele começou, olhando fixamente para Virgínia. Tentou se distrair, conheceu pessoas, se arrependeu. Belo discurso. Ela se levantou lentamente. Zé, Mas ele a interrompeu com um gesto simples de mão, sem grosseria. Apenas não queria mais escutar. Você veio aqui solicitar ajuda ao meu pai porque para você tudo precisa passar pelo palco, até o arrependimento. Ela balançou a cabeça. Não é isso. É sim, porque se você realmente quisesse voltar por amor, você teria vindo me procurar com humildade, mas preferiu fazer teatro aqui na frente do meu pai. De novo, exposição. Virgínia respirava profundamente. Tentava encontrar uma brecha, uma palavra, um gancho, mas não havia mais palco, apenas chão. Zé continuou. Você quis partir e eu respeitei. Você disse que precisava se encontrar, e eu me afastei. Mas enquanto você se descobria, eu tive que lidar com 3 crianças perguntando por que a mãe não voltava para casa. Leonardo permaneceu calado, os olhos fixos no chão. Era a dor do filho que falava agora, e não cabia interferência. E sabe o que mais me machucou? Nem foi o fim. Foi saber por terceiros que nesse tempo todo, enquanto eu rezava por você, você estava em camarote com um jogador famoso, em festinha, privada com nomes que você nem tem coragem de mencionar. Virgínia arregalou os olhos, as mãos tremiam. Zé, eu juro. Não precisa jurar, eu já sei, e o pior, eu nem te julgo. Você estava solteira, era seu direito, mas o que não dá é você retornar aqui como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse uma reserva emocional para quando o glamour perde a graça. O silêncio da varanda agora era absoluto. O vento cessou. Até os pássaros pareciam ter recuado. Ela tentou se aproximar. Eu nunca parei de te amar. Zé recuou meio passo. Você não sabe o que é amor. Você sabe o que é segurança, conforto, reconhecimento. Mas amor é o que sustenta na hora que tudo desaba. E você partiu na primeira tempestade. Ela engoliu seco. Os olhos, agora marejados, buscavam os de Leonardo. Talvez esperando uma intervenção, uma palavra de apoio, qualquer coisa que amenizasse a queda. Mas o pai apenas disse com voz baixa. Ele está certo. Virgínia levou a mão ao peito. Leonardo, por favor. Você teve tudo, minha filha.
O carinho dele, a dedicação, a família, o apoio. E quando se cansou, foi embora. Isso acontece. As pessoas se separam. Mas não se volta por carência, se volta por amor. E esse você tratou como se fosse descartável. Ela virou o rosto, tentando conter as lágrimas, mas não tinha mais argumentos. Zé respirou fundo. Você pode continuar sendo a influenciadora que quiser. Pode fazer publicidade, ganhar prêmio, construir instituto. Mas aqui você perdeu algo que o dinheiro não compra. Confiança. Ela abaixou a cabeça. As lágrimas agora escorriam de verdade. Por favor, Zé, a gente pode conversar? Ele balançou a cabeça. Não tem mais conversa. Nem pelo bem das meninas. Justamente por elas, porque elas precisam de um pai que se valoriza, que ensina que amor de verdade não é só presença, é respeito. Leonardo deu um passo à frente. Acho melhor você ir, Virgínia. Ela hesitou, mas viu nos olhos dele a confirmação de que não havia mais espaço. Sem dizer mais uma palavra, pegou a bolsa, enxugou o rosto com as mãos e caminhou até o carro. Zé Felipe virou as costas e entrou na casa. Leonardo permaneceu ali, de pé, imóvel, observando enquanto o carro se afastava na estrada de terra. A poeira levantada pelas rodas parecia levar junto o que restava daquela história. Não houve gritos nem escândalo, mas a cena que acabava de acontecer ali doeu mais do que qualquer escândalo poderia, e ainda estava longe de terminar. O silêncio que ficou, silêncio que permaneceu após a partida de Virgínia, era diferente dos outros silêncios daquela fazenda. Não era o silêncio bom das manhãs calmas, nem o silêncio necessário das noites estreladas. Era o silêncio de algo que terminou definitivamente, de algo que não retorna. Leonardo ficou alguns minutos parado na varanda, observando a poeira que o carro dela deixava para trás. Os braços cruzados, o rosto impassível, mas os olhos carregados. Zé Felipe não voltou imediatamente. Entrou pela porta da sala, passou direto e foi para o quarto dos fundos. Queria ficar sozinho por uns instantes. Talvez repassar o que tinha acabado de acontecer, talvez só respirar. Leonardo compreendia. Ele próprio já vivera separações, perdas, injustiças, e sabia, não existe resposta certa quando alguém parte. Mas existe dignidade no que você faz com o que ficou? Pouco depois, Zé retornou, olhar mais calmo, mas ainda com a respiração carregada. Encontrou o pai na cozinha, onde Leonardo havia preparado um café fresco. Nada como o simples para acalmar o complexo. Quer um pouco? Perguntou sem olhar diretamente para o filho. Quero. Sentaram-se à mesa de madeira. Por alguns segundos, apenas o som das xícaras. Leonardo serviu, Zé bebeu, e então, com a voz mais firme do que parecia ser possível naquele momento, disse: Eu precisava ter dito aquilo. Leonardo assentiu com a cabeça. Bem feito. Zé olhou para o pai. Você acha que eu fui severo demais? Leonardo apoiou as mãos sobre a mesa, não respondeu de imediato, depois disse: A severidade, quando é justa, não machuca, ensina. Zé ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Eu amei muito aquela mulher, pai. Fiz tudo o que podia e quando ela quis ir, eu deixei. Doeu, mas deixei. Porque achei que era só uma fase, que ela voltaria diferente. Mas ela retornou querendo o mesmo conforto sem devolver o respeito. Leonardo respirou fundo. O que ela queria era o palco, mas esqueceu que a plateia aqui não aplaude falsidade. Zé riu de leve, um riso triste. Você acha que ela amou mesmo? Leonardo ergueu os olhos e falou com calma. Ela amou como sabe amar, mas tem gente que ama o que você representa, não o que você é. E o problema é que quando isso acaba, sobra só o espelho. Zé assentiu lentamente, depois disse: O que mais me dói não é saber com quem ela saiu. É pensar que enquanto eu estava lutando para manter a família, ela estava achando que estava se libertando. Leonardo apoiou a mão sobre a do filho. Ela confundiu liberdade com ausência.
e esqueceu que quem se ausenta perde o direito de voltar do mesmo jeito. O jovem cantor enxugou discretamente os olhos. Não queria que o pai visse, mas Leonardo já sabia. Já tinha lido cada sinal naquele rosto desde pequeno. Preferiu respeitar o silêncio. Pai, você me acha fraco por ainda amar ela? Leonardo respondeu sem hesitar. Fraco é quem implora por quem foi embora. Amar é força, mas saber fechar a porta quando precisa é coragem. Zé apertou os lábios tentando conter a emoção. Você faria o mesmo? Fiz. A resposta pegou Zé de surpresa. Leonardo raramente falava sobre o passado dele, mas ali, diante do filho, sabia que era hora de compartilhar. Quando sua mãe me deixou, eu achei que o mundo tinha acabado. Mas aprendi que amor de verdade não é prisão e que quem precisa fugir nunca entendeu o que tinha. Zé permaneceu em silêncio. Então Leonardo se levantou, pegou a chaleira e serviu mais um pouco de café para os dois. Depois disse: Você fez tudo o que podia como homem, como pai, como marido. Agora cuida de você. Zé olhou para o pai com um misto de gratidão e alívio. Obrigado por não ter defendido ela. Leonardo balançou a cabeça. Não era hora de passar pano. Era hora de mostrar que aqui caráter ainda vale mais que fama. Zé sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E agora? Leonardo deu de ombros. Agora você vive, aprende, cria suas filhas e um dia, sem esperar, vai perceber que o que te doía já virou passado. Eles ficaram ali em silêncio. O café esfriava devagar. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia terminava, mas um novo ciclo tinha começado. E se dependesse de Leonardo, esse ciclo seria mais firme, mais leve e, acima de tudo, mais verdadeiro. O recomeço. A noite chegou devagar sobre a fazenda, cobrindo os campos com um silêncio profundo, diferente daquele que veio após a partida de Virgínia. Era o silêncio de quando tudo já foi dito, e o que sobra é só o peso do que não volta mais. Leonardo permaneceu sentado na varanda até depois das 8. A luz do abajur do lado direito da cadeira projetava sua sombra contra a parede branca da casa. Ele segurava uma xícara ainda com um resto de café frio, mas não bebia, apenas pensava. A conversa com o filho havia terminado horas antes. Zé Felipe se recolheu cedo depois de brincar um pouco com as filhas e pôr a mais nova para dormir. Não havia no ar uma euforia de vitória, nem uma sensação de vingança. Era outra coisa. Um tipo de alívio misturado com luto. O fim, não de um casamento, mas da esperança de que pudesse ser diferente. E Leonardo sabia que isso doía mais, porque ele já tinha sentido isso antes. Enquanto olhava a noite cair, Leonardo se lembrava de quando Zé e Virgínia apareceram na fazenda pela primeira vez como casal. Ela ainda era uma jovem promissora, vibrante, cheia de energia e ideias. Zé parecia hipnotizado. Ele sorria mais, se preocupava em agradar, fazia planos com um brilho no olhar que Leonardo não via há muito tempo. Mesmo com o estranhamento inicial, o cantor mais velho deu um voto de confiança, queria ver o filho feliz e por um tempo achou que aquilo poderia funcionar. Mas o tempo revelou que o amor, por mais barulhento que seja no início, precisa de silêncio, paciência e sacrifício para se manter de pé. E Virgínia não sabia fazer silêncio. Tudo nela era externo: a exposição, o conteúdo, os contratos, os números, as marcas, os filtros. Era como se a realidade só tivesse valor quando passava por uma tela, e isso, um dia, cobraria o preço. Ele olhava para o portão, agora trancado, e lembrava da cena mais cedo. O carro dela sumindo no horizonte. O olhar confuso. A voz embargada tentando se defender de algo que ela mesma construiu. Não havia ódio em Leonardo, mas havia decepção. Não por ela ter partido, mas por ter voltado pelas razões erradas. Isso ele nunca tolerou, nem com amigos, nem com a própria família. Porque quem volta só quando percebe o que perdeu, não volta por amor, volta por ausência. Se levantou devagar, caminhou até a sala
e parou diante do quadro com uma foto antiga. Ele, Zé Pequeno e Poliana. Sorriu leve, depois suspirou. Aquela imagem resumia tudo o que ele tentava ensinar desde sempre. Família é construção, não improviso. E confiança não se empresta duas vezes. Foi até a estante, pegou uma Bíblia já gasta pelo tempo e abriu numa página marcada por uma fita vermelha. Leu em silêncio. Depois fechou com cuidado e disse, como quem fala apenas para o universo ouvir: que Deus guarde o coração dela. Mas aqui a gente segue. Na manhã seguinte, Leonardo acordou antes do sol, colocou o chapéu, pegou a sela e foi sozinho até o estábulo. Cavalgou pelos pastos enquanto a névoa ainda cobria o chão. O som dos cascos era tudo o que se ouvia. A fazenda, como sempre, estava viva. As plantas seguiam crescendo, os bichos se movendo, o dia nascendo. E ele sabia, nada para por conta de uma dor, nem mesmo o tempo. Enquanto isso, nas redes sociais surgiam rumores. Perfis de fãs comentavam que Leonardo e Virgínia haviam se reencontrado, que algo aconteceu, que ela teria voltado à fazenda. Mas nenhum dos envolvidos confirmou nada. Nenhuma foto, nenhum pronunciamento, apenas silêncio. Mas para quem conhecia bem os bastidores, tudo já estava claro. Ela tentou voltar, ele não quis. O filho a ouviu e o pai permaneceu do lado certo da história. Dias depois, durante uma entrevista coletiva sobre um projeto social em Goiás, um repórter tentou cutucar o assunto. Leonardo, o senhor tem algo a comentar sobre a separação do Zé e a recente visita de Virgínia à fazenda? Ele respirou fundo, olhou por cima dos óculos e respondeu firme, porém sereno. Tem coisa que a gente não comenta, só acolhe. E com isso, encerrou o assunto. Não precisava de mais. De volta à fazenda, na noite daquele mesmo dia, Zé Felipe voltou a compor. Sentou-se no velho estúdio montado no fundo da casa principal, ligou o violão no amplificador e deixou os dedos dizerem o que o coração ainda não conseguia organizar em palavras. A música que nasceu naquela noite ainda não tinha nome nem refrão, mas era cheia de verdade. E quando Leonardo passou pela porta e ouviu os primeiros acordes, apenas disse: é por aí, deixa sair, porque a dor, quando vira canção, cicatriza mais rápido. Zé sorriu. Pela primeira vez em semanas, o sorriso não era de resistência, era de alívio. E era isso. Aquela história, para ele, tinha acabado. E como Leonardo sabia desde muito antes, arrependimento não é bilhete de retorno. Perdão até se dá, mas convivência precisa de confiança. E essa, quando se quebra, é como um copo trincado. Pode até segurar água, mas nunca mais será o mesmo. Se tudo isso tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro do seu campo, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia. Clique em curtir. Se inscreva no canal para continuar recebendo essas histórias e, principalmente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque o arrependimento pode até bater na porta, mas só entra se o respeito ainda estiver vivo.